Abram aí em Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32. Exatamente. Êxodo 32. Separei uma meditação aqui para nós nesta manhã, falando de algumas coisas que aconteceram na trajetória do povo de Deus. E isso que aconteceu lá pode nos ajudar a compreender coisas importantes para as nossas vidas na atualidade. Porque nós estamos falando de situações que aconteceram e princípios importantes, né? Experiências importantes que aconteceram lá atrás e que de fato podem nos ajudar no dia a dia das nossas vidas. Às vezes vamos evitar coisas que foram feitas lá. Às vezes vamos reafirmar coisas que foram feitas lá, mas sempre na liderança do Espírito em nossos corações, né? Aconteceu que o Senhor Deus ouviu as orações do seu povo, o povo hebreu, que estava escravizado no Egito por mais de 400 anos. A nação foi para lá na busca de alimentação por causa de uma fome, os hebreus, e ali ficaram, e ali foram acolhidos, depois foram escravizados. O fato é que eles passaram muitos anos ali. E eles oraram e pediram a Deus uma libertação. Pediram a Deus um livramento. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do seu povo e enviou um livramento, usando a experiência e a vida de um jovem chamado, na verdade não era nem um jovem, chamado Moisés. Tinha 40 anos na ocasião. E Deus chamou Moisés para ir, aliás, 80 anos. Chamou Moisés para ir lá, para fazer manifestar-se ali a glória de Deus, o poder de Deus, para convencer o Egito a libertar o seu povo que estava lá escravizado e deixá-lo voltar à sua terra de origem, de onde eles tinham saído há tantos e tantos anos. Voltariam para a terra prometida, né? E assim aconteceu. Deus mandou Moisés lá e o Moisés manifestou aqueles milagres especiais de Deus. O faraó quebrantou seu coração, liberou aquele povo, aconteceu a travessia do Mar Vermelho, e o povo vai se caminhando agora para a terra prometida. No meio dessa jornada, aconteceram várias coisas, mas uma delas está registrada no capítulo 32 de Êxodo. Foi o momento quando Deus chama o Moisés para ir lá na montanha do Sinai, porque Deus tinha um projeto para passar para o Moisés como líder do seu povo. Então Deus queria preparar o Moisés. E lá Deus deu para o Moisés as tábuas da lei. Era como se naquela montanha do Sinai, Deus estivesse passando para o Moisés aquilo que o Moisés deveria ensinar ao seu povo como sendo a sua constituição, a sua lei, os seus mandamentos. E estas duas tábuas então foram entregues a Moisés. Quando Moisés volta do Sinai, ele encontra lá embaixo uma situação totalmente inesperada. Algo que ele não imaginava que ia acontecer. Mas quando ele chega lá, ele se surpreende pelo que ele encontrou. E é sobre isso que ele encontrou que eu quero conversar com os irmãos desta manhã, para que os irmãos vejam como a gente às vezes, na vida, comete erros e a gente precisa entender a respeito disso para evitá-los. E a gente também pode, olhando para o que aconteceu no passado, evitar que aconteça com a gente no presente. E assim a gente se torna um crente mais consciente, né? Daquilo que Deus quer e daquilo que Ele espera de nós. Tá bem? Então vamos ler lá, vamos começar no capítulo 32 de Êxodo. Olha lá. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, então o povo estava lá embaixo. E o povo viu que Moisés estava tardando em descer do monte, porque o Moisés já estava lá 40 dias e 40 noites. E o povo pensou assim, o que aconteceu com ele, né? Tardando sempre. Acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que
lhe terá sucedido. Então ele fez, depois de 40 dias, eu não sei o que aconteceu com esse Moisés. Se foi trasladado, se foi arrebatado, não sabemos o que aconteceu. O Arão era o auxiliar do Moisés. E eles disseram então ao Arão assim, sacerdote, agora você vai nos ajudar. Você vai fazer para nós um Deus que assuma o lugar de Jeová, que assuma o lugar do Moisés, e que seja esse Deus que vai nos conduzir na direção que nós estamos caminhando. Naquele momento eles estavam fazendo uma substituição. Eles estavam ali no sopé do Sinai, Moisés estava lá, conversando com Deus a respeito deles. Mas eles se desligaram da visão do Sinai. E agora eles pensaram, vamos pedir ao Arão que faça um Deus, ou multiplicar, faça deuses daqui para frente, para que sejam os nossos líderes na nossa caminhada. Então eles substituíram a liderança de Deus através de Moisés, e através de Arão eles queriam construir deuses que pudessem assumir a direção deles na caminhada até a terra prometida. Vocês imaginam quantas vezes as nossas vidas fazem esta substituição? Quantas vezes substituímos Deus, a sua palavra, a sua lei, o seu propósito, por coisas que são humanas, terrenas, e até produto da nossa própria cultura ou da nossa própria imaginação? Quando eles pediram, vamos ler para frente, veja o verso 2. Vocês vão entender. Disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das vossas orelhas, das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazei-mas. Então, o que o Arão falou? Pegue os brincos de ouro que vocês têm aí de amuleto, de tudo mais, de adereço, né? Tudo que vocês têm, tragam para mim. Olha o que ele se propõe a fazer. Verso 3. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe para o Arão. Arão era o sacerdote. Trouxe para o Arão. Olha lá, verso 4. Diz assim, este recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. O que o Arão fez com aquele ouro que ele arrecadou? Fez um bezerro fundido, um bezerro de ouro. E o que eles declararam sobre este bezerro? Este é o Deus que te tirou do Egito. O que eles fizeram? Substituíram Deus poderoso, Jeová, por um bezerro de ouro e atribuíram a esse bezerro de ouro a obra que era de Jeová. Então corre o risco de muitas coisas que Deus faz, a gente abandona e constrói um bezerro de ouro e atribui a ele as obras de Deus. Então nós tiramos de Deus e colocamos sobre um bezerro de ouro, criado por um sacerdote chamado Arão. Então veja como que o povo, abençoado por Deus, liberto por Deus, conduzido por Deus até ali, por causa de Moisés estar na montanha com Deus, eles não têm paciência de esperar 40 dias para que a obra de Deus continue. E eles entendem que agora era tempo de substituir a liderança do Deus Altíssimo pela liderança de um ídolo que eles acabaram de criar. Essa é a idolatria. É quando você coloca no lugar de Deus uma coisa que não é Deus. Quando você coloca no lugar de Deus alguma coisa que é uma criação humana e não tem nada a ver com Deus. Você coloca no lugar de Deus algo que representa a sua ou uma outra cultura. E aí você estabelece para essa criação
um status de divindade. E diz que agora esta criação é que vai dirigir os seus caminhos. Olha que inversão de valores. Deixar o Deus poderoso, que realizou todas aquelas poderosas obras no Egito, para colocar a vida do povo, o povo colocar a sua vida nas mãos de um bezerro de ouro, que nem vivo era só um símbolo e uma representação. O risco da gente cometer esse erro, substituindo Deus por alguma coisa que a gente idolatra, pode trazer para nós prejuízos tão grandes que a gente não imagina, porque deixar as coisas de Deus, o reino de Deus, o projeto de Deus, para se apegar a um projeto humano, construído por homens falhos, que agora vão conduzir o destino do povo, quando Deus estava se propondo a fazer isso, desde o dia que ouviu as orações, e desde o dia que falou, vou levar vocês para a terra prometida outra vez. Então essa substituição aconteceu no passado, e ela foi registrada para nos alertar, para que a gente não coloque nenhum ídolo no lugar de Deus, porque pode ser que a gente cometa o pior dos erros, atribuir a uma criatura aquilo que é exclusivo do Criador. Passo seguinte, vamos ler mais um pouquinho, verso 5. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando disse, amanhã será festa ao... Aí ao perigo maior ainda, é você atribuir àquela situação o lugar de Deus. Você tirou Deus do altar e botou agora um bezerro de ouro no altar. Pense no que isso pode significar na vida de um povo, quando o povo perde o rumo do que é o reino de Deus e a sua justiça, e constrói um bezerro de ouro e o coloca no altar, e o sacerdote valida isso, apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. O sacerdote validou essa inversão de valores. E aí? O povo agora tem uma falsa sensação de que tudo está bem. Olha o que vai acontecer, quer ver? Verso 6. No dia seguinte, de madrugada, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacificadas. E o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para divertir-se. Então o povo agora não está mais preocupado com Moisés, não está preocupado com o que acontecia no Sinai. Ele estava preocupado agora em fazer aquele ritual religioso, colocando o bezerro no centro, e vamos agora nos divertir. Ou seja, agora é uma condição hedônica, tem nada a ver com a alegria do Senhor. Agora é uma alegria que nós estamos construindo sob o apoio do sacerdote. Vamos ver para frente. Olha lá. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque olha só o que Deus disse, o teu povo, Moisés, aquele povo que orou, que pediu, que buscou, olha lá, o teu povo que fizesse sair do Egito se corrompeu. O teu povo, Moisés, aquele que eu fui lá, te levei, batalhei, tirei, libertei, este povo no meio do caminho se corrompeu. Esse é outro perigo grande, quando a gente experimenta a graça de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, e depois a gente se distancia, a gente se perde no caminho e se corrompe. É o perigo da gente se corromper por uma escolha insensata, por uma percepção errada, por uma percepção distorcida. Então o povo, olha lá, olha o que Deus fala do povo. Não é o povo que está falando, não é o Arão que está falando, não é ninguém que está falando. É Deus que está falando, olha, o teu povo, aquele que eu fiz sair do Egito, ele se corrompeu. Por que o povo se corrompeu? Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e corrupto. Então está dentro de nós a corrupção.
Está dentro de nós o engano. É parte integrante da nossa natureza carnal. Se nós não tivermos a liderança do Espírito em nós, nós seremos manifestação da nossa própria carne, do nosso próprio erro, do nosso próprio engano. Então isso nos alerta, para que a gente saiba que aquele povo que tinha tido a bênção de Deus, no meio do caminho, direciona sua vida para outra direção, que não aquela estabelecida por Deus. Veja o verso 8. Assim, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. O povo se corrompeu. E depressa, 40 dias, não demorou muito, 40 dias, se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. E lhe sacrificou. E diz, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Tem alguma dúvida sobre o que Deus está falando com esse povo? Não tem. E este povo precisava perceber isso, porque esse povo são os nossos antepassados, são os que nos legaram a fé, as alianças. E nós hoje somos o povo que vai legar para as futuras gerações as alianças, vai legar para as futuras gerações os valores e princípios. Então nós não podemos deixar de olhar para isso e pensar, puxa, fizeram a coisa errada, fizeram a escolha errada, tomaram a decisão errada. Então nós podemos dizer, agora Senhor, abre os nossos olhos, dá-nos visão, para que na presente conjuntura a gente faça a coisa certa. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É colocar o Senhor em primeiro lugar, é colocar a palavra do Senhor em primeiro lugar, é colocar a reverência ao Senhor em primeiro lugar, é colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, porque assim a igreja foi chamada para ser o corpo de Cristo, corpo este cuja cabeça é Jesus. Então, corpo esse que sustenta a cabeça que fala, portanto é a voz do Senhor. E nada pode nos tirar dessa visão, senão nós nos perdemos num mundo que jaz no maligno. Esta é importante para a gente entender. Veja o verso seguinte. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é um povo de dura cerviz. Eis que eu tenho visto este povo, é um povo de coração duro. Então somos nós, de coração duro. Sou eu de coração duro. Sou eu de dura cerviz. Quando troco as coisas de Deus pelas coisas mundanas, pelas coisas da carne. Então dura cerviz. Por isso que a Bíblia diz, eu tirarei do vosso peito o coração de pedra, e colocarei um coração sensível. É esse coração duro, dura serviço. Veja o verso 10. Diz assim, agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Então Deus separou Moisés daquele julgamento. Ele diz, deixa-me agora, para que acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. E de ti, Moisés, farei uma grande nação. Ou seja, eu vou começar tudo de novo com aquele que foi fiel a mim. Eu vou começar tudo de novo com aquele que é leal a mim. Então, o Moisés estava lá nessa condição. Veja o que aconteceu no verso 11. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, olha aí o que é um líder especial. Porém, Moisés suplicou ao seu Deus e disse, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com tão grande fortaleza e poderosa mão? Por que acende do Senhor a ira do Senhor sobre esse povo que o Senhor tirou lá das mazelas, tirou lá do fundo do poço? Por que acende a ira do Senhor? Olha aí o que vai acontecer. Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos o Senhor os tirou, para matá-los
nos montes e para consumi-los da face da terra, torna-te ao furor da tua ira e arrepende deste mal contra... Então, por que o Senhor fez isso? Agora os egípcios vão dizer, por que o Senhor tirou esse povo de lá, para matar esse povo no meio do caminho? Por que o Senhor libertou aquele povo para trazer sobre ele um juízo tão rigoroso? Por que foi que o Senhor fez isso, Senhor? Isso é Moisés dialogando com Deus. Olha mais para frente o que aconteceu. Tem como aumentar essa letra um pouquinho? Tem? Porque eu acho que meu óculos está faltando aqui, então tem que olhar aqui atrás. Dá não? Então vou ler aqui atrás. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teu servo, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. O que Moisés está dizendo? Senhor, tem misericórdia, lembra dessa aliança, lembra disso que foi combinado, lembra disso que o Senhor prometeu. Ora, Deus já estava decidido, eu quero trazer um julgamento severo sobre esse povo que se prostituiu. Agora eu preciso, Moisés vai lá e diz, Senhor, mas tem misericórdia. Senhor, pensa mais um pouco. Quebranta o coração, Senhor. É Moisés aconselhando Deus, né? Senhor, lembra da aliança. Já imaginou você aconselhando Deus? Deus, não faça isso com aquele fulano não, com aquela fulana. Tem misericórdia, Senhor. Não faça isso com aquela igreja, não faça isso com aquela família, não faça isso, não faça aquilo. Moisés está nesse momento. Moisés vai chegar a um ponto tão extremo de intercessão que você vai poder se comparar com Moisés, ver se você intercede como Moisés. Está aí Moisés intercedendo por um povo que não merecia, mas ele está aí orando, batalhando em oração, olha só. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. O que aconteceu com a oração de Moisés? Deus falou assim, então eu vou dar um basta nesse negócio, eu vou parar essa minha ira aqui. Mas olha o que aconteceu. Então, próximo. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. Então, Moisés desce com as tábuas da lei. Sai da montanha do Sinai e vem para a base da montanha do Sinai, onde o povo está reunido. Verso 16. As tábuas eram obra de Deus. As tábuas eram obra de Deus. Não era obra do Moisés, era obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Então estamos tratando de algo que Deus fez, entregou nas mãos de Moisés e diz, Moisés, vai entregar isso ao meu povo. Olha o que aconteceu. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés, há alarido de guerra no arraial. Quando o povo estava lá reunido, o que o Josué achou que estava acontecendo? Está um alarido de guerra lá, eles estavam se divertindo. Mas na verdade o Josué parece que há uma guerra lá embaixo. Vamos lá ver o que está acontecendo. Respondeu-lhe Moisés, não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alaridos dos que cantam é o que eu ouço. Então não é alarido de guerra, nem dos que venceram, nem dos que perderam. É um cântico que eu estou ouvindo. E aí vai Moisés na direção dele. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então acendeu-se-lhe a ira. Olha só, a ira de Deus lá em cima, ele intercedeu, não foi? Agora ele mesmo está sentindo a mesma ira, porque ele viu o que Deus tinha visto. Ele viu, olha lá. E então ele, acendendo-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as no pé do monte. Então o Moisés, com tanta ira que estava, pegou as tábuas da lei e jogou, pá, quebrou as tábuas da lei, na direção daquele alarido, daquilo que fez o seu coração se irar, fez o seu coração se enfurecer, porque não é possível que está acontecendo isso, e pá, veja o que aconteceu, e pegando no bezerro que tinha feito, queimou, e o reduziu a pó, e o espalhou sobre as águas, e deu de beber aos filhos de Israel. Agora vocês vão beber a água com a cinza do bezerro que vocês fizeram.
Olha que coisa dolorosa na história dos nossos irmãos do passado, quando eles tiveram, da parte de Moisés, esse julgamento severo. E olha o que vai acontecer. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? O que te fez esse povo para você trazer sobre ele um pecado tão grande? Então Moisés entendia que o que tinha acontecido era pecado. Era um pecado grande. E atribuiu a Arão a responsabilidade. O líder, aquele que fala em nome. Então lá está. Ele fala com Arão: por que você trouxe sobre este povo tamanho pecado? Por que você concordou com isso? E Arão não tinha o que dizer. Olha o que o Arão buscou lá no fundo da cabeça para dizer. Olha a balela do Arão. Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Ou seja, eu estou só fazendo o que o povo quer e o povo é propenso para o mal. Então não se acenda a ira do Senhor contra mim. Por quê? Porque o povo é mau, eu não tenho como fazer diferente, porque o povo é mau. E olha o que ele vai justificar, verso 24. Pois me disseram: faze-nos deuses que vão... Ó o povo, ele está dizendo, ele terceirizando. O povo foi que procurou por mim e disse: faça deuses que vão adiante de nós, pois quando a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então o povo chegou para mim e pediu para eu fazer um bezerro. Olha a responsabilidade do povo também. Na sua ignorância, faz pedido insensato, para que a sua liderança faça coisas insensatas, fora dos propósitos de Deus. E veja o que acontece no verso 24. Então eu lhes disse, olha o que Arão disse. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. E deram-mo, e eu lancei no fogo, e saiu esse bezerro. Olha, e apareceu esse negócio. Qual o nível de responsabilidade do Arão nesse negócio? Qual o nível de responsabilidade pelo futuro daquele povo? Eu lancei esse ouro no fogo e apareceu esse bezerro. Nasceu isso aí. Como se não tivesse nenhuma responsabilidade sobre as consequências que estavam por vir sobre aquele povo, visto que eles estavam sendo desorganizados em função do propósito de Deus. Então, aquele bezerro que era para levar a gente, nasceu por acaso, nasceu de uma... E o Arão fica ali na cara do Moisés, pensando: o que foi que aconteceu, meu Deus? Eu joguei o ouro no fogo e apareceu isso aí. Meus irmãos, é muito perigoso quando a gente joga as coisas no fogo e aparece isso aí. Você tem que saber qual é o fogo que queima no seu altar. Você tem que saber qual é aquilo que você coloca no seu altar, para que você não tenha dúvida que o que vai sair vai honrar, glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Não deixe acontecer nada que faça das coisas de Deus uma chacota qualquer. Respeite as coisas de Deus. Ame as coisas de Deus. E respeite, porque o Senhor Deus é um Deus zeloso e vai recolher de nós um comportamento compatível com os seus princípios e valores, né? Vamos ver o verso seguinte. Veja aí o capítulo 33, verso 12 a 16, só para a gente encerrar. Então, o povo agora está envergonhado, fez toda essa coisa, fugiu da liderança do Espírito, fugiu da liderança de Deus. Então, 33, 12, né? Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me deste a saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Então, Moisés assim: o Senhor me deu a responsabilidade de conduzir esse povo. Tinha passado tudo isso. Aconteceram algumas mortes, depois vocês leem lá na palavra. Disse Moisés ao Senhor: tu me deste essa missão, quem é que vai comigo? O Arão já se perdeu de tudo.
O Arão já não tem mais aquela segurança, não posso confiar. Como é que eu vou agora conduzir esse povo? Aí Deus falou com ele, eu tenho você sob meus olhos. Eu tenho você debaixo da minha proteção. Fique tranquilo que através de você eu vou completar a obra que eu comecei. E vai ver o que aconteceu. Veja lá o verso 13. Agora, pois, Moisés dizendo, se achei graças aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. O que Moisés diz? Vamos começar, dá-nos uma chance, dá-nos uma oportunidade. Considera que este povo é o teu povo, considera que nós somos a tua nação, considera que nós somos a tua família. Dá-nos a chance, Senhor, que nós achemos graças aos teus olhos. Veja o verso seguinte. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Moisés, fique calmo, fique tranquilo. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. No meio de um tumulto como aquele, Moisés podia estar ansioso, inseguro, mas respondeu-lhe Deus, a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Então o líder tem que ter a segurança de que está fazendo a coisa certa do ponto de vista de Deus. E tem que ter a confiança de que Deus está no controle. E tem que ser instrumento de Deus para ajudar o povo a ter uma visão coerente com o que vem de Deus e não com o que vem da carne que se destrói em si mesmo. Verso seguinte, olha lá. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Outra vez o Moisés, ele fala com Deus, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Não nos tire daqui se não for garantida a tua presença conosco. O que é que nós como crentes mais queremos na nossa vida? É a garantia da aprovação de Deus para os nossos atos. É a garantia da presença de Deus para a nossa caminhada. É a garantia da presença de Deus para a nossa instrução. É a garantia de Deus para colocar sobre nós pessoas, homens, mulheres, líderes, que nos conduzam pelos caminhos compatíveis com a vontade de Deus. Porque isso é que vai fazer da gente um povo abençoado, vitorioso. Veja só o seguinte para terminar. Olha só. Eu vou ler letra maior aqui. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Como é que eu vou saber se eu achei graça diante dos teus olhos? Eu e o teu povo, como é que eu vou saber? Olha só. Não é porventura em andares conosco? Não é porventura em o Senhor andar conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Então nós somos separados de todos os povos da terra, por quê? Porque sobre nós reina o Senhor. É isso que faz a diferença. É isso que faz a gente sentir a segurança e a garantia de que o nosso caminho será seguro, liderado pelo Senhor. Veja só o próximo. Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. A melhor coisa que tem é Deus dizer para mim, para você, para qualquer um de nós, eu estou de acordo com a sua caminhada. Meus olhos estão sobre você. Eu vou fazer como você está dizendo, como você está. Que coisa boa ter a aprovação de Deus. Porque a aprovação de Deus garante a nossa segurança, a nossa estabilidade, né? Próximo e último aí, ó. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Acho que é o último mesmo, né? É o 16, né? 18. Rogo-te que me mostres a tua glória. O que resta no final de tudo? É que Deus nos mostre a sua glória. O que os seus olhos querem ver? Dá-me visão, Senhor. Olhos que possam ver. Dá-me, Senhor, uma percepção das coisas do teu reino.
da tua glória, do teu reino, da tua justiça, das coisas que o Senhor quer que cada um de nós faça, para que o Senhor seja o nosso líder. Jesus disse: vinde após mim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então Jesus quer transformar a nossa vida, preparar a nossa vida para ser uma bênção no meio dos homens, para sermos a manifestação do seu reino, o sinal do seu reino. Então, não deixemos que nenhum bezerro de ouro apareça no nosso caminho com o nosso consentimento. Se aparecer, aparecerá contra a nossa vontade. E nós oraremos ao Senhor para que não nos deixe contaminar em nenhuma circunstância, por nenhum bezerro que represente um desvio das coisas de Deus, da palavra de Deus, do poder de Deus.